Graça e paz, eu sou o missionário Rafael Fernandes e juntos estamos estudando o livro do profeta Malaquias. Hoje veremos o capítulo 3, do verso de número 9 até o verso de número 12. No nosso último encontro, no verso 6 ao verso 8 deste mesmo capítulo, nós falamos sobre três aspectos. O primeiro, sobre a imutabilidade de Deus, no versículo de número 6. Depois, no versículo de número 7, nós falamos sobre a imoralidade espiritual da nação. E por fim, no verso de número 8, nós falamos sobre o roubo no tocante ao Senhor. Agora, Malaquias aborda o fato da nação estar roubando de si e as consequências deste ato. E vale lembrar que uma vez que nós entramos em um relacionamento com o Senhor, em uma aliança com o Senhor, nós devemos viver então em obediência. Todas as vezes que Deus estabeleceu um pacto com o seu povo, vinha dois quesitos ali em relação àquele pacto. Primeiramente, as bênçãos decorrentes da obediência, mas também as consequências decorrentes da desobediência, ou as maldições decorrentes ali da desobediência. Então, a nossa infidelidade rouba de nós as bênçãos de Deus. Então, Deus ele quer derramar bênção sobre nossas vidas, mas por causa da nossa infidelidade, das nossas más escolhas, da nossa desobediência, Deus então derrama as suas maldições. E vale lembrar que as maldições de Deus também envolvem ali um ato de arrependimento para nos fazer voltar para Ele. Então vamos lá. Como de praxe, eu sempre peço para que você faça a leitura dos versículos. Nós vamos sempre trazer aqui o início do versículo, mas você faz a leitura do versículo completo e nós vamos então trazer aqui algumas explicações, algumas explanações deste versículo. No verso de número 9, ele inicia dizendo assim: com maldição sois amaldiçoado. Eles não estavam dando a Deus aquilo que pertencia a Deus. A desobediência trouxe maldição sobre a vida do povo de Deus. A terra que havia sido invadida por insetos, o devorador, como ele é descrito lá no versículo 11, e os grãos e os frutos não estavam amadurecendo. Eles então estavam roubando de Deus e assim não receberiam as bênçãos de Deus. Então, já que a terra estava escassa, não estava tendo alimento e o devorador estava ali atacando as plantações, então eles não estavam ali devolvendo o dízimo como um ato de fé, como um ato de gratidão. Então, quando roubamos de Deus, roubamos de nós mesmos. Devemos então obedecer e contribuir de forma fiel, independente das circunstâncias. É interessante que muitas vezes o que vai moldar ali a nossa fidelidade é justamente as circunstâncias. Se as circunstâncias estão sendo favoráveis à nossa vida, então nós somos fiéis. Se as circunstâncias não estão sendo favoráveis àquilo que nós achamos que deveria acontecer, então nós deixamos de ser obedientes ao Senhor. Então, sempre que roubamos de Deus, também roubamos de nós mesmos. Em primeiro lugar, nós nos privamos das bênçãos espirituais que sempre acompanham a obediência e a contribuição fiel, como é o que está descrito lá em 2 Coríntios capítulo 9, versos de número 6 até o verso de número 15. Porém, mais do que isso, o dinheiro que pertence a Deus por direito e que tomamos para nós nunca fica conosco. Acaba indo para o médico, para o mecânico ou para pagamento de impostos. Ou seja, se nós não somos fiéis a Deus, esse dinheiro que nós muitas vezes dizemos assim, olha, eu vou pagar tudo, se sobrar eu vou dar. Deus nunca vai entrar ali como uma contribuição ou como um dízimo, porque nós sempre temos algo a pagar. Nós não confiamos que Deus irá suprir de fato e totalmente as nossas necessidades. Então devemos sempre lembrar destes aspectos. Ainda sobre o verso 9, devemos lembrar o que Ageu, capítulo 1, verso 6 diz. Ele diz assim: tende semeado muito e recolhido pouco, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então vejam, muitas vezes nós nos matamos de trabalhar para pagar aí nossas contas, nossas dívidas, e mesmo assim
parece que o dinheiro não rende, né? Parece que não dá para fechar o mês como nós deveríamos fechar o mês, aí pagar todas as nossas contas, tendo como prioridade aí o momento de louvor e gratidão a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, as pessoas que amorosamente dão o dízimo e ofertas a Deus descobrem que aquilo que resta sempre rende muito mais. Então, quando nós colocamos de fato como prioridade, como ato de fé, como ato de amor, então vemos que Deus ele supre sim as nossas necessidades. Mas devemos lembrar, irmãos, que contribuir é um ato de fé, né? Não basta apenas você simplesmente dar, né? Devolver ali o dízimo, como diz algumas pessoas, esperando algo em troca. Né? Devemos dar o dízimo como um ato de fé mesmo e gratidão a Deus, porque se temos para devolver ou para dar, é porque primeiro Deus nos abençoa, é porque primeiro Deus tem nos dado capacidade, força para trabalhar, para nos levantar a cada dia e assim então sermos abençoados pelo próprio Deus. Então não adianta contribuir pensando no que vai receber. Guarde essa frase, né? Não adianta. Muitas vezes as pessoas dão, né, para querer receber o dobro, o triplo, ou até mais, né, daquilo que elas estão dando e entram num relacionamento com Deus meio que uma barganha, e não num relacionamento de fé, de amor, de entrega, de confiança de que Deus irá suprir suas necessidades, mas vira de fato uma barganha, né? Eu dou para que Deus me abençoe mais, eu dou para poder ter mais vantagens, digamos assim, diante de Deus, e nós sabemos que não tem como entrarmos nessa barganha com Deus, porque primeiramente Deus não está interessado em nosso dinheiro, Deus não está interessado em nos abençoar, porque primeiro, né, nós ali devolvemos o dízimo, não. É de fato um ato de fé, de gratidão a Deus pelo aquilo que Ele tem nos feito e por aquilo que Ele ainda há de fazer. Então, a maneira como nós dizimamos, né, como nós devolvemos o dízimo, muitas vezes é equivocada, né? Não é de fato como um ato de gratidão e amor a Deus, mas sim como um ato de barganha, ele buscando algum interesse pessoal. Contribuímos então porque amamos a Deus, porque lhe obedecemos e por sua generosidade para conosco. Então, quando guardamos nossos tesouros, né, o nosso tesouro no céu, eles dão um retorno abundante por toda a eternidade. Vale sempre lembrar, né, que melhor do que os dízimos e ofertas, né, é guardarmos o nosso verdadeiro tesouro diante do Senhor, né, guardar o nosso coração diante do Senhor, né, ter um coração puro, um coração grato a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. No versículo de número 10, ele diz: Trazei todos os dízimos. Vamos falar então sobre fidelidade e as bênçãos espirituais. As palavras registradas no versículo de número 10 está inteiramente associada àquela aliança que os israelitas haviam feito com o Senhor, descrita lá em Deuteronômio capítulo 28, versos de número 1 ao 4. De modo que, se eles obedecessem fielmente, Deus seria fiel em cumprir suas promessas. Porém, o princípio espiritual por trás dessa promessa se repete em Lucas capítulo 6, verso 38 e em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 a 8, de modo que os cristãos de hoje podem se apropriar também dessas promessas do Senhor. Então ele diz: provai-me nisto. Observe que o próprio Deus convida a nação a confiar nele. Então, devemos confiar na fidelidade do Senhor e entregar sem reservas o nosso dízimo, sabendo que Ele irá suprir cada necessidade que temos. Se eles fossem fiéis, Deus diz que abriria as janelas dos céus. Deus, queridos irmãos, é o dono do ouro e da prata. Toda boa dádiva vem dos céus, toda boa dádiva vem do Senhor. Lembre-se disso, nós devemos lembrar que Deus é o dono de tudo e Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades. Eu costumo dizer aos irmãos, né, muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: mas se eu, né, entregar o dízimo, eu não vou ter o dinheiro para o remédio. Veja, se uma igreja ela não entende esse princípio
que um irmão está necessitado de um remédio e que ele vai deixar de dar o dízimo para comprar o remédio, e a igreja não entende que a função dela é auxiliar esse irmão e ajudá-lo a comprar esse medicamento, então ela não entendeu que de fato é ser uma igreja, né, ser irmãos que se preocupam com outros irmãos. É por isso que também, por exemplo, o culto de oração, ele é importante, porque é ali que nós, né, compartilhamos com os irmãos as nossas lutas, as nossas dificuldades, e é ali também onde devemos, né, pedir para que Deus nos dê um coração sensível e nos atentar aos pedidos dos irmãos, às dificuldades que eles têm passado, e saber como, não só como de forma pessoal, né, como cada irmão pode auxiliar um ao outro, mas também como igreja, né, o que a igreja pode fazer, né, para auxiliar aquele irmão. Lógico, né, hoje nós temos alguns programas sociais que auxiliam as pessoas, mas nem sempre supre todas as necessidades. A igreja deve sim ajudar a suprir, lógico, com algumas ressalvas, com algumas reservas, né? Tem entender também que muitas vezes pode ser uma pessoa que está ali se aproveitando da igreja e quer viver ali recebendo benefícios da igreja, mas há irmãos crentes verdadeiros que muitas vezes sofrem uma vida inteira do nosso lado, e nós simplesmente fechamos os olhos, e temos como ajudar de forma pessoal ou também como ajudar de forma como igreja, né? Ali a própria igreja suprir a necessidade daquele irmão. Então, uma recomendação que eu sempre dou aos irmãos é: dê o dízimo, né, com um ato de fé, de gratidão a Deus, compartilhe a sua dificuldade, né, e a igreja ali de alguma forma irá suprir, juntamente, né, com os demais irmãos, a necessidade daquele irmão em particular. Lógico, sempre orando a Deus, incentivando também o irmão a buscar uma forma de sair daquela condição de dificuldade, e Deus honra aqueles que são fiéis. Então devemos sempre lembrar deste princípio, né? Honre a Deus, né? Seja fiel a Deus, e com certeza Deus suprirá as suas necessidades. Então observe que devemos confiar na fidelidade do Senhor e entregar sem reservas o nosso dízimo, sabendo que Ele irá suprir cada necessidade que nós temos. Se eles fossem fiéis, Deus então abriria as janelas dos céus. Então, se somos, né, fiéis no pouco, ou seja, nos 10% que devolvemos como gratidão a Deus, Ele derrama bênçãos sem medidas. Então observe, isso é maravilhoso. Então, eu sou fiel no pouco, né, que é os 10%, e Deus ele derrama bênção não em cima daqueles 10%, né, não proporcional, né, de forma proporcional, mas ele vai além. Ele derrama bênçãos sem medidas. Isso é maravilhoso. Isso corrobora, por exemplo, com aquilo que o apóstolo Paulo diz lá aos Efésios, né? Que Deus ele sempre supera as nossas expectativas. Deus ele nos concede mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, não é simplesmente eu dar para receber mais, mas é porque Deus tem prazer em abençoar o seu povo, em abençoar a sua igreja, em abençoar aqueles que o amam, em abençoar aqueles que obedecem, em abençoar aqueles que são fiéis a Ele. Então, como já fora dito, não devolvemos o dízimo esperando que Deus nos abençoe. Deus ele sempre vai superar as nossas expectativas, e o pouco, né, que nós damos ali, Deus faz de fato maravilhas em nossa vida. Ele abençoa bem mais do que nós merecemos. Lembre-se, né, dessa verdade, desse princípio. Deus ele vai sempre superar as nossas expectativas, de uma forma que nós iremos ficar maravilhados, boquiabertos com aquilo que Deus pode fazer com tão pouco, né, que nós temos contribuído. Mas vamos lá. No verso de número 11, ele diz: por vossa causa. Devemos lembrar, né, que é Deus quem governa o universo nos mínimos detalhes. Até mesmo a natureza obedece à voz do Senhor. Deus promete repreender o devorador por causa da fidelidade do seu povo. Mas a pergunta é: quem era, né, esse devorador? E essa expressão revela, né, que esse devorador era na verdade insetos, né, mais especificamente ali alguns gafanhotos que devoravam e consumiam as plantações, destruindo as lavouras e impedindo que o fruto chegasse à despensa e também à mesa. Espiritualmente falando, a expressão devorador aponta para o fato de que nossos recursos não suprem as necessidades necessárias. Perceba que, em muitas ocasiões, quando deixamos de devolver o dízimo para pagar outras contas, não conseguimos nem pagar a conta,
né, que nós achávamos que íamos pagar, e ainda ficamos sem devolver o dízimo. Deus disse que se formos fiéis na entrega, Ele também será fiel em suprir as nossas necessidades. Mas Ele continua. Ele disse, né, que repreenderia o devorador, de modo que o fruto da vide não seria devorado. Observe que Deus também afirma que a vide não seria estéril. A ação do devorador sobre a vide traria doença, deixando a planta estéril. Veja que é Deus quem protege e cuida da saúde financeira do crente, assim como é Ele quem cuida da vide. Então, isso é maravilhoso, nós devemos lembrar disso. Se nós colocarmos os 100%, né, nas mãos de Deus, vale lembrar isso, né, os 100% é de Deus. Nós devolvemos 10 e os outros 90 nós administramos de uma forma que glorifique e exalte ao Senhor, né? Então, devemos lembrar deste princípio. Então, se entregamos, né, de coração nas mãos de Deus, pedindo que Ele também nos auxilie a administrar o restante, fique em nossas mãos, então de fato, né, aquilo irá render para a glória de Deus. Então é Deus também quem cuida da nossa saúde financeira. O verso de número 12, ele então diz: Todas as nações vos chamarão felizes. O remanescente que voltou para Judá teria então a oportunidade de confiar em Deus e dar um testemunho às outras nações de que Deus era o Deus vivo e verdadeiro. A fidelidade deles seria então um forte testemunho para que as outras nações, ao olhar para eles, vissem quão abençoados eles eram. E vejam, isso é maravilhoso, porque eles estavam enfrentando ali um período de escassez, um período de dificuldades, um período onde o devorador estava ali, né, de fato, devorando todas aquelas plantações, mas eles teriam ali a oportunidade de confiar em Deus, de obedecer a Deus e verem Deus revertendo todas aquelas dificuldades que eles estavam passando. Isso de fato seria um forte testemunho para aquelas nações que cercavam o povo de Deus. Iriam também ter o prazer, o desejo, a sede de conhecer a esse Deus a quem eles serviam, né, a quem os hebreus serviam, de modo que as outras nações também seriam alcançadas por esse Deus através desse testemunho. Então vejam que a nossa fidelidade a Deus é um forte testemunho para que outras pessoas possam ali ser inspiradas e queiram também servir e conhecer a Deus. Eles seriam então chamados de felizes por confiarem no Senhor. No entanto, eles vacilaram em sua fé e desobedeceram ao Senhor, não confiaram em sua provisão e assim perderam a oportunidade de dar esse magnífico testemunho aos gentios. Os gentios teriam ido a Jerusalém para saber quem era esse grande e maravilhoso Deus que podia pegar um pequeno grupo de refugiados e transformá-los numa nação abençoada. Então vejam quantas bênçãos Deus tem para nós e nós temos roubado essas bênçãos de Deus por causa da nossa desobediência, por causa da nossa desconfiança e não entregar tudo de fato nas mãos do nosso Deus. Como de praxe, eu tenho 3 perguntas para a nossa reflexão final. Primeiro, temos obedecido e confiado no Senhor? Né? Veja que a obediência, né, ou a confiança anda de mãos dadas, né, uma com a outra. Eu obedeço porque eu confio porque eu obedeço. Segundo, tenho usado o dízimo como barganha pelas bênçãos do Senhor? Né? Será que eu tenho ali, né, buscado, né, devolver isso de uma forma errada? Eu dou para receber mais? Eu dou para poder ser abençoado? Enfim, isso é bem complicado porque muitas vezes até a própria liderança ensina de forma errada, né, os membros a devolverem o dízimo. E por fim, tenho dado testemunho para as pessoas ao meu redor? Vejam que dar o dízimo vai muito mais além do que pegar, né, os recursos, colocar dentro de envelope e depois colocar dentro do gasofilaço. Vejam que isso também é um testemunho, né, da nossa obediência, do nosso amor a Deus, para que outras pessoas assim também sejam inspiradas e busquem, queiram conhecer e servir a esse Deus com o mesmo temor, com o mesmo amor, com a mesma fidelidade que nós temos, né, ali
realizado diante do Senhor e diante da igreja. Então vejam que as nossas atitudes elas são vistas não somente por Deus, mas também pelos homens, de modo que se forem atitudes corretas, que reflitam aí a nossa confiança e a nossa obediência a Deus, outras pessoas podem ser inspiradas por essa fé e conheçam esse Deus verdadeiro. Então que Deus assim aplique essa palavra no meu e no seu coração. E na próxima semana, se Deus assim permitir, nós traremos a continuidade, faltando agora apenas mais 2 encontros para nós terminarmos o livro do profeta Malaquias. Que o Senhor te abençoe, te dê aí um restante de dia, semana, mês e ano, debaixo da graça do Senhor.